Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os fatos relevantes que aconteceram na semana que termina o dia 14 de março, né? Segunda quinzena, estamos entrando na segunda quinzena de março, quase acabando o primeiro tri. Muita empresa ainda para divulgar resultado, mas né, já tá saindo coisa pra caramba, a gente já tá bombando com os vídeos aí. Então, essa semana até que foi mais tranquila, né? Perto da semana passada, que foi a volta do carnaval. Em 2 dias teve mais fato relevante que no começo do ano inteiro, praticamente. Mas não é exatamente que foi tranquila, porque muita coisa, né? Teve atualização essa semana de muita coisa que a gente já estava acompanhando aqui, sem grandes novidades, né? Então, vale a pena a gente falar de novo. Então, por exemplo, né? Tá rolando lá os trâmites para o Carrefour, né? Fazer o fechamento de capital aqui, Carrefour Atacadão. A Vivo vai fazer aquele agrupamento, desdobramento barra agrupamento, né? Seguido, né? Foi aprovado, a gente já tinha discutido esse ponto certinho. Que mais? A Caixa de Seguridade vai fazer uma oferta secundária, né, para aumentar o free float para mais de 20% que ela precisa também, né, eles protocolaram o pedido, eles estavam só fazendo estudo, agora protocolaram o pedido. Então, se vocês pegarem ali o e-mail do Eduardo, muita coisa, o troca de controle lá da Wilson Sons também foi aprovado, né, no CAD, o que não é nenhuma grande novidade. Então, assim, muita coisa que a gente já comentou aqui, a parte importante, e só, tipo, foi aprovado. Inclusive, tá? Breaking news. Não é tanto breaking news, porque, enfim, não é tão relevante. Acabou de ser, eu tô gravando tarde esse vídeo, né? Geralmente na sexta eu gravo um pouco mais cedo. Mas isso aqui já é de noite, na sexta-feira, foi aprovado na GE da Pets lá a combinação com a Cobase, mas tipo, não tem nada novo também, porque o que precisa é aprovar no CAD, esse que é o ponto-chave, né? Então, aprovar nas assembleias lá, tava meio certo já. Então, bastante coisa acontecendo, que a gente já comentou, e é um desdobramento natural, nada muito relevante, tá certo? Então vamos para os fatos que foram realmente relevantes na semana. Tá, o da April também, assim, nem precisava. Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Mas a gente reforça. É audiência rotativa, né? Tem gente nova chegando sempre e tal. Então, a April, junto com os resultados do ano, ela liberou a certificação de reservas, né, para 2025. Então, por que é importante aqui saber? O que é a primeira, a certificação de reservas? Né? Eles contratam uma empresa de consultoria, né, Degolyer e McNaughton, para ir lá e avaliar os ativos que a empresa tem, e com base de um monte de premissa e os planos que a empresa tem de desenvolvimento, e dizer mais ou menos o quanto ela teria de reservas de petróleo, né, dentro dos ativos. Então, a princípio, parece um negócio legal, né? Porque, bom, eu sabendo quantos barris de petróleo tem nos ativos da empresa, eu consigo estimar resultados e tudo mais, né? Só que não é bem assim, tá? Por quê? Porque essa estimativa de reserva, ela não é uma coisa líquida e certa, como se eu estivesse comparando com, por exemplo, sei lá, tem 12 latas de cerveja no teu armário lá, na tua geladeira. Né? Então, eu posso beber 12 latas de cerveja hoje ou ao longo do final de semana, né? Porque é líquido e certo, tem 12 latinhas lá, vou mandar 12 para dentro. Aqui, pessoal, é uma estimativa, e não é só a estimativa do tipo, sei lá, tem mais ou menos um pack de cerveja. Não, não, é diferente, tá? Por quê? A quantidade de barris de petróleo que é extraída de um ativo, ela não é assim infinita, né? Você chegou, acessou o reservatório, sugou ali igual uma. Tô usando a analogia da cerveja, né? Mas igual você pega uma latinha de refrigerante, põe um canudinho, chegou no final, faz aquele barulhinho, acabou, né? Não é bem assim. Porque você vai tirando petróleo de um reservatório até que, não até acabar, até secar, né? Até que aquela exploração ela se torne economicamente inviável. Porque o que acontece, né? Os reservatórios geralmente é uma rocha ali, né? Uma rocha porosa, né? Não é um tanque ali que você vai seca até o final. É uma rocha que você vai extraindo ali. Então tem várias dinâmicas de pressão, de temperatura. Aí geralmente tem poços injetores que você suga petróleo de um lado, injeta água ou gás do outro para pressionar aquele petróleo para o outro lado. Porque, tipo, é difícil extrair aquilo ali. E chega uma hora que cai muita produtividade, cai muita pressão. Então, o que sai de óleo que você consegue extrair ali, aí tem estratégia com bomba, com injeção e tal, é muito pouco e meio que não compensa você ter toda a estrutura da plataforma, do navio SPSO, da sua operação,
para aquele fluxo ali de petróleo. Então, geralmente a empresa vai lá, fecha aquele poço e liga outros, né, na unidade, até que o reservatório não tem muito mais, ela encerra, faz o encerramento ali do poço, tal, fecha os poços, tal, e parte para outra. Então, estimar quantos barris de petróleo uma empresa pode produzir é bem complicado, tá? Por quê? Né? Além dessa parte técnica, o que vai influenciar aqui? O preço do petróleo, porque com o preço do petróleo nas alturas, você vai querer secar até o talo ali, porque a tua margem é muito alta. Então, uma estimativa de preço de petróleo na curva futuro, mais câmbio, mais o quanto a empresa consegue aumentar essa produtividade, reduzir essa produtividade, os custos da empresa ali, da operação, faz toda a diferença aqui, porque quanto menor o custo por mais tempo vai ser rentável ela extrair. Então, note que a gente já começou a falar de um troço muito complexo, que depende de várias variáveis, é bom, né? Depende de vários itens que a maior parte deles é difícil estimar, tá? Então, essas reservas, o mercado, esse é um grande erro que o mercado em geral comete, tá? E o mercado eu tô falando de analista profissional, né? Muita gente, eu digo quase todos, tá? Avaliam as empresas de petróleo com base num múltiplo em cima do que a empresa tem de reserva, com essa ideia simplista, né, da comparação que eu fiz lá, a analogia com as latinhas de cerveja. Eu tenho 500 latinhas de cerveja, né, vale tanto. Mas esses 500 depende, se o preço do Brent subir ano que vem, vai para mais, consegue tirar mais. Mas se o preço cair, vai para menos. Se a empresa descobrir um novo reservatório ali na área de concessão, isso aqui aumenta. Se ela melhorar a produtividade, isso aqui aumenta. Se ela reduzir custo de operação, isso aqui aumenta. Então, assim, é só um norte isso aqui, é um norte bem geral, tá? Você nunca vai querer avaliar quanto vale uma empresa de petróleo pelas reservas, porque ainda tem a questão do fluxo, né? Vamos supor que você pegue duas empresas que têm os mesmos 500 milhões de barris lá de petróleo. Só que uma extrai, sei lá, por dia 100 milhões, 100 mil barris, 200 e tal, e a outra só 10. Essa que está acelerando o resgate desses barris, né, e produzindo mais no início, ela vai valer muito mais, porque o fluxo de caixa dela é agora no presente. Você não tem esse desconto de um fluxo de caixa futuro. Então você consegue otimizar ali a tua despesa, você consegue uma margem maior, você traz a valor presente um fluxo de caixa muito maior. Então uma empresa que produz mais, ela vai valer muito mais do que uma empresa que produz mesmo que elas tenham a mesma reserva, entendeu? Então esse é um erro que eu sinceramente eu não consigo entender, como tem muito profissional que ainda comete na hora de avaliar as empresas de petróleo. Por isso que eu estou tocando de novo nesse assunto que eu já falei, né, mas explicando de novo, de repente num outro jeito, aí que o pessoal entende um pouco melhor. Então, no caso concreto aqui da PRIO, de 24 para 2025, subiu quase 30%, né, as reservas, foi para quase, era 500 milhões mais ou menos, foi para quase 700. E aí o mercado disparou, a PRIO hoje subiu, não estou gravando na sexta, sei lá, 7%, uma coisa assim. Nossa, tem 30% a mais de petróleo lá. Mas, cara, isso aqui não tem nada de novo. Por quê? Entra a reserva de um campo que eles compraram, que não tinha no passado. Só que eles não anunciaram hoje que eles compraram esse campo. Isso aqui é a notícia do ano passado. Mas dá a impressão que até quinta-feira, de tarde, né, antes de sair o resultado da empresa, né, antes de sair dessa certificação, ah, não, PRIO tem esse valor. Aí saiu a certificação, nossa, agora vale mais. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui era uma notícia do ano passado. Fora isso, né, entrou o Wahoo também, porque agora saiu a licença e tudo mais. Então entrou mais uma reserva grande aqui referente ao Wahoo, porque, né, os planos lá agora são mais concretos. Então note que não tem nenhuma notícia nova, e o resto é depleção de campo, mais novos postos no outro lugar, o resto é variação normal. Então não tem nada de novidade aqui, mas subiu 30% das reservas e o mercado reage como se da noite pro dia a empresa tivesse criado valor, e não é assim que funciona. Então, esse é um ponto muito errado de interpretação sobre resultados das empresas de petróleo, todas, tá? Todas. Aí você vai ver relatório, que o cara faz uma pesquisa, não, mas essa empresa fez aquisição dos barris por um múltiplo mais baixo. Aí vai ver, os caras não conseguem produzir, os caras não têm consistência na produção. Então, de novo, eu tô destacando, pessoal, que é um erro grave, tá? Assim, não é que não serve para nada a certificação de reservas. Ela é importante para você ter esse norte, né, do quanto a empresa tem ainda para produzir nessas premissas, da evolução, né, das aquisições, isso se materializa, mas não é nenhuma novidade, não aconteceu de ontem para hoje quando saiu o relatório,
tá? E ao mesmo tempo também não quer dizer que essas coisas todas podem mudar. Isso não é tão determinante assim para você chegar num valor que deveria valer uma empresa como essa, tá certo? Então, só isso é importante, tá? Porque não estou exagerando, vocês vão achar muitas análises por aí cometendo esse erro bem básico, tá? Dito isso, né, a gente viu um crescimento bem grande aí nas reservas da Prio, né, do esperado, porque ela comprou um ativo relevante, né, peregrino, e o Wahoo está encaminhando para finalmente produzir isso aí, né? Vamos ver se começa a produzir esse ano já. Já sai o primeiro óleo da empresa, né? E o resto, pouco mais, pouco menos aí, produz, depleta, ao mesmo tempo perfura novos poços. Não é uma coisa, né? Igual eu falei lá, tem 500 latinhas de cerveja, eu tomei 20 esse ano que vem vai ter 480. Né? Não é assim que funciona. Mas por algum motivo bizarro, a galera continua, né? Cometendo esses erros básicos aqui, tá? Só tirar aqui o som e vambora. Então, Prio é isso, né? Ser um resultado e tal. Nada de muito diferente, nada, né? A gente acompanha sempre. Tem umas coisas legais no call, quem sabe a gente fala sobre o Prio esse trimestre ainda, né? Então, tem um CAPEX também aqui associado às reservas. Interessante, né? Seria o quanto a empresa gasta para, né, desenvolver e tudo mais e tal. É uma informação legal também. Tipo, a Albacora entrou o CAPEX de aquisição do campo, né? Porque ela comprou da Petrobras. Já Frade, Polvo, Tubarão Martelo já é dela, né? Então, isso aqui é o CAPEX de perfurar poços novos. Né? O Wahoo é um CAPEX maior porque é um CAPEX de desenvolvimento, né? Vai ter que ir lá perfurar os poços e fazer a ligação, né? Mas é isso, interessante. É bem interessante e importante entender esse ponto, tá? Seguindo, eu vou falar de uma empresa que eu não comento tanto, tá? Que é a SLC Agrícola. Ah, em parte, vocês sabem, né? Eu gosto do negócio da Brasil Agro, né? Eu acho mais interessante. A SLC, né, em contraposição, o mercado adora a CLC agrícola, porque ela cresceu muito nos últimos anos, né? Ela, pô, deu uma disparada imensa de 2017 até ali os anos 2020, tá? E é porque em 2017 ela valia preço de banana, tá? A verdade é essa. Tudo bem, ela melhorou bastante o resultado. Lembra desses anos, 21 e 22 foram anos muito fortes para o agronegócio. Então, ela lucrou forte, né? EBITDA, lucro, tudo bonitinho, beleza. Mérito da empresa. Mas você concorda comigo que passar de 400 milhões para 1,2, 1,3, né? Triplicar o lucro, beleza. Só que a cotação subiu, sei lá quantas vezes, cara. De 1 bi para chegou a 10, né? Tudo bem, eu tô exagerando um pouco aqui, mas subiu umas, né, mais de 5 vezes. Então, sei lá, o mercado descobriu essa LC agrícola, uau, né? E sei lá, por algum motivo, dá um valor imenso para ela e não dá tanto valor para outras empresas do agronegócio que são, na minha opinião, até melhores que a CLCE, tá? Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai comentar. Depois os resultados caíram nos últimos anos, porque os últimos anos não foram tão bons assim, né, para as culturas agrícolas, então nada que não seja esperado aqui, né, nos anos muito fortes, de muita rentabilidade, que abre o spread entre o preço, né, das commodities que ela vende e os custos de produção, vai rachar de ganhar dinheiro. Nos anos mais difíceis vai ganhar menos, né, normal, tá? Então, o resultado da SLC, ele é mais volátil, porque ela é uma empresa mais produtora. Então, eu lembro que eu fiz um vídeo já mostrando as diferenças da Brasil Agro para a SLC. SLC é o nome dela, né? SLC é o código, SLC é o código, tá? Por quê? Eu fazia vídeo da Brasil Agro e todo mundo vinha me perguntar: "Ah, mas e a SLC, a SLC?" Porque é o que a analistada aí comenta. Por que que a analistada comenta? Porque eles têm menos dificuldade de entender. O Brasil Agro é muito difícil para os caras entenderem, né? Enfim, fazer o quê? Aí eu expliquei o porquê principal. E a SLC é uma empresa de produção, tá? A maior parte da área que ela cultiva nem é dela. É arrendada e tal, ela tem área própria. Aliás, o fato relevante de hoje é exatamente sobre isso. Mas o lance dela é produzir, é plantar, é soja. O que, que é forte deles? Soja, milho e algodão, eu acho, se eu não estou enganado, tá? É as três culturas mais fortes dela. Então, o negócio dela é plantar soja e ganhar dinheiro com isso, tá? Brasil Agro é um outro business de desenvolvimento e tal. Então, é interessante entender isso aí, né? E por que, que o pessoal olha muito mais a CLC? Porque é mais fácil de entender. Infelizmente é isso. Porque ela subiu mais nos últimos anos, né? Você vê que a sardinhada, a exemplo, né, da Prio, que a gente acabou de falar de
relatório, né, o pessoal tem dificuldade de entender o papel da certificação de reserva. Você vê que tem muito profissional sardinha também. Aqui é a mesma coisa, né? Subiu pra caramba, a galera dá mais atenção. Mas enfim, voltando ao fato relevante, tá? O que é interessante? A empresa está fazendo aquisição, né? Eu acabei de falar que não é muito a praia deles, né? Eles são um pouco mais asset light, eles não têm tanta terra, eles arrendam muita terra. E nessa semana eles anunciaram duas aquisições, né? Uma é de uma empresa, né? Cientes e tal, né? Que, enfim, que tem terra, tá? Ó, produção de soja, milho, que é meio que ela faz, gado, né? Não, desculpa, ela não tem terra, né? 100% arrendados, essa Sirientes, né? Essa não tem terra, mas o outro fato relevante que saiu essa semana também, a Agrícola Xingu, essa sim, né? Essa tá comprando áreas, comprando terras, que é diferentão para a SLC, né? Ela é uma empresa mais de arrendamento, mesmo em produção. Então tá fazendo uma aquisição estratégica, né? Um valor relevante, 700 milhões de reais é um bom valor, tá? Quanto que é o valor de mercado da SLC? 8, nossa, vale bastante, 8,2 bi. Mas assim, não deixa de ser relevante 700 milhões, né? Uma aquisição grande de terras para a empresa cultivar, né? Quer dizer que eles mudaram de estratégia, vai ser uma empresa mais baseada em ativos? Não, né? Acredito que não. Mas, de qualquer forma, é algo para se acompanhar. Se você gosta da empresa, se você acompanha a empresa, né? Vê o resultado. Não sei se já saiu o resultado dela, o quarto tri? Já, né? Então deve ter sido anterior a essa aquisição. Mas assista o próximo call, vê o que o pessoal está pensando, se eles estão pensando em mudar de estratégia. Porque se você investe na SLC, é provavelmente porque você gosta disso, né? De mais volatilidade, de empresa para ganhar na cultura, né? E não nos outros modelos de negócio que a gente tem com outras empresas. Não estava investindo em outras empresas. Então veja lá o que a empresa está pretendendo e tudo mais, né? Se ela vai ser mais asset heavy, se ela vai começar a fazer mais aquisições, e o endividamento dela, como é que vai ficar? Tá na faixa de 2, né? Deu uma aumentada. Eu não acompanho ela tanto de perto. Será que ela fez mais aquisições agora, né? Porque aumentou bastante o endividamento. Então são os pontos importantes para você, né, descobrir se você gosta da empresa, tá? Esse é um ponto de fato importante que tem a ver diretamente com o modelo de negócio dela. Então, essa aquisição de terras e aqui de uma empresa que opera, né, não tem terras a princípio, pelo que tá aqui, né, operação 100% arrendada, que é, né, mais parecido com o que a SLC faz, mas tem a operação, tem as máquinas, tem os equipamentos, a expertise, deve ter os contratos de arrendamento fechados também, né, enfim, ó, aqui os contratos, né, que ela tem, aptidão para segunda safra, né, safrinha, e tudo mais, né. Então, momento de expansão para a SLC, aqui tem o valor mais 190 milhões, né, juntando os dois, né, quase 1 bi, né. Então é relevante, é importante dar uma olhada lá qual é a estratégia da empresa, que ela está pretendendo, mudar um pouco o negócio, acelerar mais o negócio, tá. Então, para quem gosta, acompanha a empresa, um bom fato aí para acompanhar. Que mais seguindo aqui, né? Novo desdobramento da história da Mobile, né? Para quem viu semana passada, uma história bem legal. Eu vi que o pessoal gostou nos comentários, né? Né? Quem compra quem, né? Os caras compraram a Tokstok, a Tokstok quis comprar de volta, né? Né? Quem manda mais. E a gente teve um desdobramento novo. Engraçado, eles colocaram até o horário em minutos, né? Que receberam a correspondência. O que aconteceu é o seguinte, bom, só resumindo rapidamente, né? A Mobile fez a aquisição do controle da Tokstok. Ela comprou a participação do majoritário da Tokstok, não da família fundadora. Essa galera aqui é a família que fundou a Tokstok, né, de origem francesa. Eles venderam o controle por um fundo de um veículo de investimento, não sei se é um fundo, que tinha o controle da Tokstok desde então. E aí a Mobile negociou direto com esse fundo e cagou para a empresa francesa lá, comprou e incorporou lá a boa parte da Tokstok. Aí a reviravolta foi que a família fundadora foi lá e fez uma oferta para comprar a Mobile, né? E a gente discutiu um pouco lá preços. E eu lembro que eu comentei que, pô, aquilo ali tinha muita cara de ser só uma afronta, né? Uma sacanagemzinha,
porque ia ser muito difícil de efetivar, já que eles fizeram uma oferta para comprar acho que 60, 70% da empresa, né, não lembro quanto que era, 65, era uma coisa assim, 2/3, sendo que ela tem grandes sócios que só esses 3 sócios aqui não quiserem, já acabou, já não tem mais chance, né, não tô nem falando do resto do free float. Você ir atrás do resto do free float, topar, que é difícil pra caramba, pô, você tem 3 sócios, tem mais de 50%, né, mais do que você quer comprar. Então, né, ia ser muito difícil de concretizar aquela proposta, né. Tinha uma cara de ser uma provocação, né, "Vocês compraram a gente, agora a gente quer comprar vocês e nós vamos pagar uma mixaria", né. Pois bem, o que tem de novo agora é que eles fizeram uma nova proposta agora com com um valor mai com uma quantidade mais baixa. Agora fica mais factível, embora eu ainda ache pouco provável, a não ser que espera aí, vamos ver aqui que eu já tô embolando tudo os fatos, né. Mas vamos ver a cartinha aqui, os caras mandaram, ó, nós aqui os franceses lá, né. Thérèse de Broglie e Paul Jean-Marie de Broglie. Francês, francesa, a mulher chama Ghislaine, né, mas é francesa. Então, isso é brincadeira, tá pessoal, beleza, 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 beleza. Não tinha sido dado, sim, eles esclareceram, né, que o pessoal reclamou do preço, que seria ultrajante, não é um preço muito baixo, a gente discutiu isso semana passada. Eles falaram: "Ah, cara, os números que vocês têm é isso aí que vocês valem, né", resumindo a história aqui, né. E cara, não dá pra discordar deles, né, os números da Mob são bem feios. Eu até tinha especulado isso semana passada, né, que pô, é uma oferta baixa? É, mas cara, pra quem EBITDA negativo, velho, não dá pra dizer que tá errado, né. Comprar uma empresa que é uma draga de dinheiro, não dá pra você reclamar que ofereceram um valor baixo. Então o que eles estão falando é basicamente isso aqui, né. Ó, vocês têm uma dívida alta, a operação é ruim, tem baixa liquidez, então é isso aí que vocês valem mesmo. E, na minha visão, não tá muito errado não. Aí explicaram sobre a oferta, né, por que que fizeram a oferta e tal, isso é nada demais e tal, né. E o que tem de importante, né, é que eles reduziram aquele número mínimo de ações, tá. Então acho que era 65, 70%, uma coisa assim, que eu falei: "Ia ser muito difícil os cara comprarem essa quantidade de ações", né, porque você tinha que convencer todo mundo, né. Agora eles estão contentes com 50% mais uma, né, o controle basicamente. Então, qual que é o ponto, né? Agora, se, por exemplo, esses caras quiserem vender e mais uns gato pingado free float, já fecha o negócio. Tá? Se essa Home24 aqui não quiser vender de jeito nenhum, esquece. Né? Não vai ter nem 50%. E não vai juntar tudo aqui, né? Muito pouco provável. Mas, enfim, pelo menos agora é mais factível deles conseguirem fechar nessa oferta pública 50% das ações. É menos que os 65, 70, eu não lembro quanto que era o número da oferta passada, né? Então agora, né, se eles estão sabendo que alguém dali estaria propenso a vender e tal, eles baixaram, né, para viabilizar. Ou então só baixaram mesmo, né? Ó, beleza, a gente topa comprar só 50%. Então, estão firmes na proposta, não foi só uma cutucada, né, só uma oferta para sair por cima, né, a princípio não, vocês reforçaram, explicaram os termos, baixaram, né, a condição que eles queriam, né, que é ter X lá, porque eles querem o controle, né, uma oferta para o controle. E aí vamos ver o que que vai rolar, né, mas como o pessoal gostou da assinatura digital lá da galera. Como o pessoal gostou, né, estamos aí vendo os desdobramentos. É legal acompanhar esses eventos acionários, né? Essas disputas. No Brasil era meio raro isso aí, né? Acontecia meio pouco. Agora parece que tá acontecendo um pouquinho mais. Então na Mobile o que tem de novidade é isso aí, né? Baixaram a oferta, quer dizer, não baixaram o preço, só justificaram, né? Mas baixaram a exigência, né, do número de ações para fechar. Vamos ver. Né? Dito isso, a empresa continua queimando dinheiro ruim, seja na mão desse fundo, seja na mão da Tokstok, tá difícil, né. Mas é isso aí, vamos pro próximo, Iguatemi, outra empresa que eu falo pouco, né, porque, pô, eu gosto muito da Multiplan, né, acho ela muito redonda. A Iguatemi é boa também, né.
Ela tinha uma questão de governança um pouco mais preocupante, a estrutura acionária dela. Acho que deu uma regularizada, né, eu não acompanhei muito o evento que tinha, mas eles tinham ação de uma holding, a ação da empresa, era um negócio meio esquisito, né. Aí agora acho que meio que unificou, né, é uma unity, né. Sinceramente, meio por fora aqui como é que funciona. Tem a controladora, por que que tem unity, né, porque os caras mantêm o controle sem ter, né, no agregado de ordinários e preferenciais a maior parte das ações, né, esse é o grande problema, né, da unity, né. Enfim, então, né, o resto é free float, mas acho que tá melhor que estava antes, tá. Olhando por cima aqui. E o portfólio do Iguatemi é bom, né, os números não são ruins, tipo, tá muito longe da performance que a Multiplan tá entregando, né, mas é uma empresa interessante, tá crescendo, né, depois da pandemia, que foi um peso muito grande para essas empresas, né, de shopping center. Tá evoluindo, o lucro líquido não sobe tanto porque o resultado financeiro tá pesando um pouco, a depreciação e amortização aumentou, né, mas o resultado tá andando bem, o endividamento tá ok. Antigamente ela rodava com a dívida bem mais alta, né, até antes da pandemia. Depois da pandemia parece que vão rodar com a dívida melhor. Empresa decente, né, não é uma empresa ruim não, tá. Ela anunciou a aquisição de shoppings bons, né, shopping em Pátio Higienópolis, 50%. Uma coisa assim, vamos ver lá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, compra e venda, ah, 60% no Shopping Pátio Paulista, 40% na expansão e 50% no ponto 1, né, só para ter o controle da operação do Pátio Shopping Pátio Higienópolis, e esse shopping é muito bom, o Pátio Paulista eu não lembro direito, mas se eu não me engano ele também é ativo de um FII, não é? Não lembro aí, depois vocês colocam nos comentários, tá? Então, interessante, eles fizeram uma aquisição grande, por isso chamou a atenção. 2,5 bi, né? Pô, o Guatemi vale 5 bi. Aquisição bem relevante. O Higienópolis eu sei que é um shopping muito top. O Paulista eu vou ficar devendo pra vocês, mas a galera aí dos FIIs vai comentar, tenho certeza. Então, interessante essa aquisição, né? Será que os caras entraram, né, no num modo aí crescimento? Né, crescimento inorgânico. Aqui, de quem eles estão comprando? É isso, né? Comprando dos FIIs, é isso. Compromisso firme, blá blá blá. Beleza. Então, para quem se interessa por shopping, né? Sei que o pessoal dos FIIs gosta bastante dos shoppings, embora, né, eu acho que o Multiplan é imbatível, mas tudo bem. Olha, uma operação aí nesse mercado interessante, né? Então, a Iguatemi comprando pelo menos um dos ativos de qualidade muito boa. Isso é legal, né? Eu tenho falado bastante nisso. Como as empresas que têm os ativos top, né, performam melhor. Tanto que, tipo, a Alliance Sonai lá, que juntou, agora eu nem lembro o nome, a Alliance, né? Tá fazendo ali uma boa revisão do portfólio ali para melhorar a qualidade, né? Você vê, não é à toa e tal. Ficou mais interessante. E você vê o Iguatemi num movimento, né, comprando shoppings bons também. E um investimento bem relevante, tá? Então, pô, aquecida a indústria de shopping centers com a Multiplan voando como sempre, né? E para terminar, tentei acabar. Não, vai acabar muito perto de meia hora, né? Tentando fazer o vídeo objetivo, né? Meia hora, no máximo 40 minutos. Mas é duro, a gente vai começar a conversar aqui, vai longe, tá? Mas esse fato relevante é mais de boa também, mas uma curiosidade aí. Curiosidade não, né? Porque o grupo Multi, né, anunciou que vai trocar o CEO e o CFO, isso, né? E por que que isso é relevante pra gente? Pô, a gente adorava ver as cartinhas, né, do CEO do Multi. O cara curtir contar uma história, fazer umas analogias criativas e tal. E a gente se divertia. E eu destaquei que no a última, deixa eu botar aqui de novo, Multilaser, né? Antiga Multilaser, hoje Grupo Multi. Cara, a última cartinha dele eu gostei, tá? Porque enquanto a empresa tava afundando, né, o CEO ir lá e fazer graça, eu acho meio, né, de mau gosto, né? Porra, velho, que isso, né? Mas o última resultado que a gente viu, eu nem lembro qual foi, né, deve ter sido do último tri. Não, agora do fechamento do ano, né? Ó, o que deu errado para a empresa, nem lembrava que eu tinha falado isso. Mas o último resultado deles não foram tão ruins, né? Parecia mesmo que eles estavam começando a arrumar a casa e tal. Porque esse período aqui foi
bizarro, né? A Multilaser foi um dos piores quedas que eu vi no mercado, não de cotação, mas de resultado mesmo. A empresa, mas virou uma draga, né? Ela fez o IPO, vamos ver aqui. Já vi que a meia hora já era, né? Já passou. Mas, tipo, ela fez o IPO em 2021, né? Segundo semestre. Então, 2021 foi um ano forte. Esse foi o ano de IPO dela. Vinha num crescimento de receita, de EBITDA, de lucro. Cara, interessante. Meu amigo, depois foi uma ladeira abaixo insana, né? A ponto de dar 700 milhões de EBITDA negativo, duro. A gente viu, caiu muito a margem bruta, foi na lona. Nossa, eu não lembro de ver uma piora de resultados tão grande como foi a da Multilaser. Então, Multilaser, o grupo Multi, de uma vez, né? Os caras ficaram com estoque emperrado, a dívida ameaçou explodir do nada. Foi absurda a piora deles, né? E justiça seja feita, os últimos resultados nem foram tão ruins assim. Mas claro, a empresa está numa situação bem complicada, né? A cotação caiu quanto? 90%. Mas, assim, justo, né? Porque a empresa tomou uma. O estranho, ela valeu o que ela valia antes, né? Quanto que era o valor de mercado dela no IPO? 6 bi. Ah, vai, ela tava lucrando ali uns 700 milhões. Não era um caso tipo da Melius, de outras empresas que estavam valendo muitos bilhões e não davam nada de dinheiro, né? Não era o caso. É aceitável, só que ela piorou muito, 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 muito rápido, né? Então, esse é um caso que deu errado pós-IPO, mas que os números da empresa não eram tão ruins, né? Mas você tem que ficar esperto, né? Quando piora tanto. A Multilaser, essa piora dela é aquelas que você viu o resultado, aquele resultado é para vender no dia seguinte, tá? A empresa divulgou um resultado com a queda que veio, bizonha, é para vender no dia seguinte, depois você pensa direito, né? Então, o pessoal sempre pergunta, sempre tem essa dúvida, né? Ah, depois de quantos resultados para vender? Cara, depende muito, né? Tem empresa que é difícil mesmo, dá uma piorada, você nunca sabe se é para valer, se não é e tal. Mas tem empresa que, meu amigo, depois que sai é tchau na hora, né? Foi o caso da Multilaser. Mas enfim, voltando aqui, fazer relevante para fechar. Trocaram o CEO e tal. Olha o nome do cara, velho. É sacanagem, é duro não fazer piadinha, né? Foi brincadeira, né? Do CFO da empresa. Bom, ele vai continuar, né, no conselho de administração, então é um cargo importante, né, presidente do conselho, e tal. Mas, enfim, vão colocar alguém, já tem ah, não, desculpa, é o senhor André quem vai entrar no lugar do senhor Alexandre, que é quem tá saindo, né. Enfim, vamos ver se o cara tá mais, né, preparado ali para conduzir esse processo e tudo mais, quem sabe, né? Pode ser que eles arrumem a casa e tudo mais, né? Mas é isso, esse era o fato relevante aqui. É legal que tem os diretores. Isso aqui é diretor do conselho, né? Não, são os diretores da empresa. Como ficaram os diretores. E vamos ver, né? Saiu o resultado deles já no quarto tri? Ainda não. Vamos ver se a empresa consegue se reestruturar ou não, mas a gente vai sentir falta das cartinhas lá. E a última eu gostei, tá? A última cartinha, eu acho que foi isso. Eu não fiz um vídeo de análise, mas eu tava em live. Aí alguém comentou, falou, nossa, é o Multilaser lá, o cara bolou uma história nova. Aí eu só abri rapidinho pra ler, mas falei, ah, mas essa história aqui, beleza, né? Porque os caras estavam realmente ali tentando, né, recuperar a empresa e tudo mais, né? Faz sentido. Enfim, muita coisa para fazer ainda, né? Não é fácil o business lá da Multi. Fechou, pessoal? Então tá aí, um pouquinho mais de meia hora, mas tá concluído aí o nosso vídeo de fatos relevantes. Como eu disse, né? Uma semana com um monte de coisa que a gente já tinha falado, né? Então acabou que ficou um vídeo light. Mas sempre tem coisinha nova aí, falando de Iguatemi, de SLC, de reservas de petróleo, né? Sempre acompanhando as fofocas aí da Mobile. Sempre tem umas coisinhas legais para falar. Então, pessoal, por hoje era isso aí. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!